Olha só a mentira descarada desses protestantes. Pedro foi o bispo de Roma? Aqui é o Lucas Banzoli e aquele pastor que debateu com o católico, né, também. Acho que é legal falar aqui sobre a história da igreja, que a gente tá esquecendo. Quer falar do tema que você ia debater com o padre? Boa ideia, né? Já que você disse, eu vou fazer um resumo aqui, né? Porque seria muita coisa, preparei material para vários debates, na verdade, sobre isso. Mas, bom, vou fazer um aparato bíblico. Aliás, não, vou fazer melhor. Eu vou citar aqui os historiadores católicos, porque uma coisa é a apologética católica de internet, né? Outra coisa muito diferente é aquilo que os historiadores católicos, pessoas mais gabaritadas, acadêmicos, falam sobre isso. E olha que, por exemplo, o Raymond Brown, que é um padre sacerdote católico, ele também é um historiador muito reconhecido, ele foi considerado o maior teólogo católico do século passado, dentre os norte-americanos. E ele tem uns livros dele, inclusive, vem com o imprimatur da igreja, garantindo que estão livres de erros teológicos. E olha o que ele vai afirmar, por exemplo, no livro de 101 respostas a 101 questões sobre a Bíblia. Ele vai dizer o seguinte: obviamente, os cristãos do primeiro século não teriam pensado em termos de jurisdição ou de muitas outras características que têm sido associadas ao papado ao longo dos séculos. Nem os cristãos que viveram no tempo de Pedro teriam totalmente associado Pedro com Roma, uma vez que foi provavelmente só nos últimos anos da sua vida que ele veio a Roma. Isso você vai ver atestado, por exemplo, por Eusébio de Cesareia. Orígenes também vai falar de Pedro vindo a Roma no final da vida dele para ser martirizado. Paul Johnson, no livro dele, A História do Cristianismo, é outro. Só isso aqui já basta para a gente entender o quê? Os historiadores como Santo Irineu de Leão, como Eusébio de Cesareia, diz que Pedro chegou ali em Roma no finalzinho de sua vida, etc, etc. Olha como são mentirosos. Só. Pedro, desde o primeiro século, já estava ali em Roma. 1 Pedro 5,13. A Bíblia que está dizendo. Para os protestantes que de mistificar, para negar esse pastoreio que Pedro teve em Roma, onde foi martirizado, e ele declara que a igreja é escolhida, e Paulo fala que será proclamada mundialmente a fé romana, Romanos 1,8, concluindo a fala de São Pedro. São Pedro fala: eu estou aqui na Babilônia, que é a Roma pagã. Eusébio de Cesareia deixa bem claro: a Roma pagã é a Babilônia, Apocalipse 17 ali. Para perseguir, para degrinir a igreja a Babilônia, a prostituta, aí os caras usam Apocalipse 17. Mas se você voltar atrás, 1 Pedro 5,3 diz que São Pedro estava ali em Roma. Aí os caras negam. Mas para acusar a igreja que é Babilônia, a prostituta, glória a Deus. Mas vamos citar aqui um historiador da época, não esses historiadores americanos que teniciosos que odeiam a igreja. Vamos citar fontes que caminharam nada menos, nada mais com os apóstolos, que conviveram com os apóstolos, destruindo essa mentira de Lucas Banzoli nesse programa musical, que é um programa protestante com o propósito de degrinir a igreja, como sempre. Santo Irineu ele citou. Por que ele não leu as cartas de Santo Irineu? Conta as heresias no livro 3, capítulo 3.2. A igreja é muito grande, antiguíssima e universalmente, por que universalmente? Porque ela está abranjado em todo o mundo, certo, meu querido? Conhecida, fundada, universalmente conhecida e fundada, e organizada em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos, Pedro e Paulo. Eu estou citando aqui referência que o doutor Banzoli recitou. Depois a apologeta católica de internet não vale nada. Eu digo mesmo para as suas apologetas. Mentirosos, certo? Vamos ver aqui que Irineu, que é discípulo de Policarpo, que consequentemente foi ali discípulo do apóstolo João. Olha só. Afirma com clareza que
Pedro e Paulo organizaram a igreja de Roma, como trata esses que estavam cronologicamente perto dos apóstolos. Voltando aqui destruindo a mentira, né, ó. Perto dos apóstolos, que andaram na presença de Jesus, ó. São Policarpo, que é discípulo, que caminhou próximo com São João, que é discípulo, o amado. Olha só, está declarando aqui, ó, que Pedro e Paulo organizaram a igreja, fundaram a igreja. Que igreja? Universalmente, que será proclamada mundialmente, Romano 8. Como diz 1 Pedro 5,13. Então aqui já destrói essa mentira de Banzoli. Claro que vai citar historiadores que adultera a história, certo? Vamos citar também Tertuliano. No século 3. Feliz é a igreja romana, a qual os apóstolos derramaram toda a sua doutrina, juntamente com o sangue. Mais uma evidência clara do vínculo direto entre os apóstolos e a igreja de Roma, aqui pela fala de Tertuliano de Cártaro. Vamos citar um grande historiador, conhecido como maior historiador dos cristãos, Eusébio Cesareia. Em sua obra conhecida História Eclesiástica, no livro 2, capítulo 25, que eu tenho esse livro, eu amo muito, já li ele. Pedro aparece como o primeiro o episcopado, ó, pregar em Roma, onde foi bispo 25 anos, onde encerrou a sua vida como martírio. Eusébio aqui compilando documento, ó, histórico antigos. Ó, nem foi ele, foi alguém mais antigo que ele, que já tinha escrevido sobre o martírio de São Pedro. Como Eusébio Cesareia, ele é historiador, ele vai pesquisando a história, compilando, investigando daquela época. Não essa teologia, essa filosofia, essa história amputada, adulterada que esses caras usam hoje em dia, século 21, certo? Ó. Eusébio aqui compilando documentos históricos antigos, testa que Pedro foi o primeiro bispo de Roma, em que ele morreu ali, mártir, após de governar dessa mesma igreja. Ó. Vamos ver, por exemplo, a sucessão apostólica, a sucessão, sobretudo, de Pedro, e uma estrutura episcopal acontecendo em 2 Timóteo 4,21, onde nós vamos ver ali São Lino sendo mencionado como sucessor de São Pedro, etc. Olha só. Vamos ver uma epístola de Santo Inácio de Antioquia aos romanos, a igreja de Roma. Olha só, a referência que eu estou citando. A igreja que preside na caridade, ó, qual? Digna de Deus, digna de honra, digna de ser chamado bem-aventurado. Isso aqui é para você que manda um comentário no TikTok aí, meu querido. Ah, Pedro não é papa, Pedro nunca esteve em Roma, etc. Eu fico com a Bíblia. Fica com quem você quiser, meu querido. Ó, a história já destrói. A escritura já mostra que Pedro esteve em Roma. Certo? A história tem que estar de acordo com a Bíblia. Não pode ser contrária à escritura, certo? Tem que bater. Nesse prólogo, todos os historiadores e todos os bons estudantes da patrística vão ver só comprar patrística, pô. Não essa patrística adulterada protestante. Patrística que vem da igreja católica, certo? Bom estudante. Não esses sites aí também totalmente adulterados também, tá? Estudantes da patrística vão ver que Santo Inácio está falando da igreja de Roma. Ele era contemporâneo dos apóstolos, também foi mártir aqui nesse momento. Ele fala da igreja de Roma como preside a caridade de Deus, expressa que indica ali liderança e mais uma vez uma autoridade preeminente. Olha só. E também dizem que a igreja nunca se baseou ou para ensinar o papado nessas decretas
pseudocidorianos, né? Ó, primeiro sucessor de Pedro, São Lino, Eusébio Cisaré, ó. O cara vai usar um historiador do século II ali, 266, 205 ADC, depois de Cristo, para desvirtuar, para enganar. Cara, pô, você acha que o padre vai perder o tempo dele debatendo com historiadores que quer de mistificar, destruir a história, para provar a reforma protestante? Pelo amor de Deus, né? Poderia citar muita coisa aqui, ó. Muita coisa aqui, mas tá amplo pra gente entender. Agora vamos citar um pouco 2 versículos bíblicos que prova também. Ó, 2 não, tem vários também. João 21, do 15 17, vemos ali que tem, aqui tem a premissa, é o pastoreio. Atos Apóstolos 15, vemos que 15, Atos Apóstolos 15, 7, Pedro coloca a casa em ordem. Atos Apóstolos, se eu não me engano, 8, 20, excomunga o Simão Mago. Vemos a autoridade de São Pedro. Atos Apóstolos 2, quando desce o Espírito Santo, quem se coloca na presença dos 11 ali, São Pedro começa a pregar. E ainda ele fala aqui em 1 Pedro, ó. Simples, pô. Minha intenção aqui não é ficar defendendo mentira, cara. É te levar para conhecer a verdade. Essa é a minha missão. Esse é o meu propósito. Como recompensa, contemplar Cristo face a face. O meu desejo é isso. O meu anseio é isso. Certo? Para você chegar a essa graça, um dia contemplar Cristo face a face. Como você vai contemplar Cristo face a face? Dando testemunho da sua esposa. Certo? Olha só. 5,13, ó. 1 Pedro 5,13, ó. Olha só onde tá meu dedo aqui, ó. A igreja escolhida da Babilônia, saúda-vos assim como também Marcos, meu filho, ó. Babilônia, a igreja escolhida, algumas tradução eleita. Então, você não precisa nem entrar nesse contexto. Eusébio Cisaré, Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo, que era próximo dos discípulos, dando testemunho. A Bíblia já dá esse testemunho. Olha só. Romanos 8, Paulo fala. Essa fé romana, uma só fé, Efésios 4, 5, será proclamada mundialmente. Que fé é essa? Olha só, temos um pastoreio, temos já a sede, temos já conhecimento qual fé será proclamada mundialmente, certo? Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo, vemos que tem um pastoreio, vemos que essa igreja de Atos Apóstolos é a igreja de travessia. O livro só termina quando Paulo chega em Romanos, Atos Apóstolos 28, né? Onde vai ser martirizado com Pedro, como diz aqui. Só para finalizar, eu já fiz um vídeo falando sobre esse vídeo do Lucas Bonzoli. Aqui, ó. É simples, pô. É só você catar, ele tá citando historiadores, vai lá, você recita, procura no Google para ver se realmente que ele está falando a verdade. Aqui, ó. Santo Irineu de Leão, ó, declarou. São Policarpo também fala. É simples, pô. Se realmente essas fontes que esses protestantes estão citando é verídico, é fontes verdadeiras, só você ter um pouquinho de tempo, escreve no caderno ou no rascunho e vai pesquisar, cara. Realmente, Pedro esteve em Roma no finalzinho de sua vida? Vai buscar histórias. Como nada menos eu precisaria, já deixa bem claro ali do século III. Historiador do século ali do comecinho. Simples. O que a Bíblia nos dá? A Bíblia, cara, ela gira em torno da igreja. Ela não pode ser contrária à igreja. Não pode você usar a Bíblia para difamar a igreja, cara. Você não pode usar a história para difamar a igreja, para defender fundamento protestante. Simples, pô. Você acredita? É uma só igreja, ponto final. A igreja católica se corrompeu? Amém. Para você se corrompeu, mas para nós não. Cada vez a gente amamos mais essa igreja.
Como essa igreja pode ser corrompida? Ela foi gerada, fundada na cruz. Não foi fundada por homem. Não foi edificada por homem. Quem está pregando em Atos Apóstolos 2? Sem o Espírito Santo, São Pedro não fazia nada, cara. Paulo, muito menos. É o Espírito Santo. Simples entender isso. Onde Pedro ficou 25 anos ali em Roma, do império ali, perseguindo a igreja, cara. Quem estava ali sobre a vida de São Pedro para ficar ali naquele império ali sendo perseguido? O Espírito Santo. Se negar essa verdade, negar a igreja, você está negando, infelizmente, cara, a plenitude do Espírito Santo. E acreditando em homens, em historiadores, só quer fama e, ó, tá um pouco se lixando pra verdade, cara. Efésios 3:10, divino universidade estabelecerá com isso pela igreja, não por mim, pela igreja. Magistério, tradição e a escritura. O magistério você vai conhecer, a fé apostólica, desde o primeiro século até agora, a tradição também. E a escritura é consequência. É filha da igreja. Filha não das igrejas, da igreja. Salve Maria, sou missionário servo bem.